se a próxima grande guerra não for declarada por generais nem televisionada com tanques atravessando fronteiras. E se ela já estiver em curso, não com explosões, mas com algoritmos, sabotagens digitais e colapsos silenciosos. A pandemia de Covid-19 não foi apenas uma tragédia sanitária. Ela escancarou a fragilidade dos sistemas globais e testou nossa capacidade de resiliência como sociedade. Foi, na prática, um simulado involuntário de como o mundo se comporta diante de uma ameaça global. Hoje, as tensões se multiplicam. Crises diplomáticas, guerras regionais, corrida tecnológica, desinformação em massa. E o campo de batalha moderno é difuso. Está nos dados, na infraestrutura crítica, nas cadeias de suprimentos, nas redes sociais. Uma nova guerra pode surgir sem aviso, sem fronteiras claras, afetando diretamente a vida de pessoas comuns, como eu e você. Neste vídeo vamos entender por que esse cenário não é mais teoria distante. E, para entender o que realmente está em jogo, precisamos rever nosso conceito de guerra, começando pelas mudanças mais profundas no cenário global, principalmente o que você pode e precisa fazer diante dele. A ideia de uma guerra mundial evoca imagens do século passado, trincheiras, tanques, soldados em marcha. Mas o mundo mudou e a guerra também. Hoje, ela pode se dar em silêncios estratégicos, em ataques cibernéticos invisíveis, em narrativas manipuladas que desestabilizam economias e governos. Vivemos num momento de multipolaridade instável, onde alianças frágeis e interesses divergentes se chocam num tabuleiro cada vez mais imprevisível. A pandemia nos ensinou lições amargas. Vimos como a escassez, o medo e a falta de cooperação global podem desestruturar sociedades inteiras. Empresas quebraram, famílias entraram em colapso emocional, cadeias logísticas travaram. E tudo isso sem que houvesse um inimigo visível. Agora imagine esses mesmos efeitos provocados deliberadamente, como parte de uma estratégia de guerra moderna. Isso não é roteiro de ficção. É análise estratégica sendo discutida em conferências internacionais por governos, empresas, por organismos multilaterais. E mais, não se trata de medo, mas de preparo. Porque a nova guerra, se vier, não será como antes. E justamente por isso exige de todos nós uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, segurança, informação, economia e, claro, cooperação. Neste vídeo vamos mergulhar nesse tema com profundidade, trazer dados, cenários e caminhos possíveis para que você entenda, se posicione e atue. Porque o futuro, mesmo incerto, precisa ser enfrentado com lucidez. Mas como tudo isso se conecta ao nosso cotidiano? Basta lembrar de um episódio que você provavelmente viveu, a corrida por papel higiênico em 2020. Lembra da corrida por papel higiênico em 2020 e das filas por álcool em gel? Aquele foi só o começo. Mostrou como a percepção de vulnerabilidade pode colapsar a ordem cotidiana. O Brasil, como vários países, percebeu o quanto depende de uma engrenagem global frágil. E, se agora um conflito militar ou digital cortar os cabos submarinos de internet, ou paralisar os bancos por cyberataques. Isso já não é teoria. São projeções do Fórum Econômico Mundial e de seguradoras globais. Os números ajudam a dimensionar a gravidade. Em 2023, o mundo investiu mais de 2,2 trilhões de dólares em defesa. A China sozinha aumentou seu orçamento militar em 7,2% só em 2024. Mais de 80 países já operam com estratégias de guerra cibernética e espacial. Os ataques a infraestruturas críticas dobram em 2 anos. E a briga por semicondutores e IA já mobiliza grandes potências como Estados Unidos, China e Rússia. Mas será que a Covid-19 foi, sem querer, o primeiro ensaio geral dessa nova lógica de guerra? De certa forma, sim. Não por escolha, mas por consequência. A pandemia revelou que nossas cadeias globais são frágeis e democracias podem ser manipuladas por fake news, que há pouca cooperação internacional real e que saúde pública, estabilidade emocional e liderança confiável são ativos estratégicos.
Ela evidenciou que o pânico se propaga mais rápido que qualquer vírus e que desinformação pode ser tão letal quanto um ataque físico. A Covid foi uma simulação não planejada de um colapso sistêmico, com impactos econômicos, políticos e sociais que ainda reverberam. Mas será que estamos exagerando? Ou essa ameaça é mais real do que parece? Foi para o século XXI o primeiro tiro em Sarajevo foi para o século XX. Um aviso do que pode vir se não estivermos preparados. A guerra global não é inevitável, mas também não é improvável. Não precisamos de tanques atravessando fronteiras para declarar instabilidade. Um bloqueio comercial estratégico, uma sabotagem cibernética massiva ou uma disputa territorial mal administrada pode desencadear uma reação em cadeia. A segurança alimentar, a segurança hídrica, a segurança energética se tornaram ativos geopolíticos. A escassez de fertilizantes, semicondutores ou água potável já é tratada como questão de segurança nacional em diversos países. E com o enfraquecimento de acordos multilaterais, vemos o avanço de uma lógica de cada um por si. Um mundo onde alianças frágeis substituem pactos duradouros. Isso configura uma instabilidade crônica, onde a margem de erro geopolítico é mínima e as consequências globais. E é aí que surge a pergunta mais importante. Como a gente se prepara para isso? Esse não é um problema exclusivo dos governos. Empresas, instituições e cidadãos também têm papel fundamental na construção de resiliência coletiva. Para as empresas, o momento exige mais do que gestão de risco, exige inteligência estratégica. É hora de revisar cadeias de suprimentos, estabelecer múltiplas fontes de insumos, criar planos de contingência, testar simulações de crise e investir pesado em cibersegurança. A continuidade de negócios em contextos extremos deixou de ser um diferencial e virou uma obrigação. Mas essa responsabilidade não é só das empresas. Cada pessoa também tem um papel nessa preparação que é coletiva. Para as pessoas, o desafio é duplo: manter a autonomia e fortalecer vínculos. Isso passa por educação financeira, construção de rede de apoio local, consumo mais consciente e capacitação contínua. Buscar informações de qualidade, evitar pânicos desnecessários e desenvolver pensamento crítico são atitudes essenciais para enfrentar cenários complexos. E, claro, os governos não podem ficar de fora dessa equação. Já para os governos, a resposta precisa ser sistêmica. É urgente investir em infraestrutura crítica, como energia, água, telecomunicações, proteger o território digital, valorizar a educação científica e estratégica, além de ampliar os mecanismos de cooperação internacional. A construção de soberania, neste novo contexto, passa pela capacidade de prever, adaptar e reagir rapidamente, sem perder a coesão social. Agora, vamos imaginar alguns cenários extremos, que na prática já estão sendo estudados por autoridades ao redor do mundo. E se cortarem os cabos submarinos e a internet global cair? E se um ataque digital travar os bancos? E se um bloqueio comercial isolar o Brasil de itens básicos? Esses cenários parecem extremos, mas não são fictícios. Vários governos, inclusive o Brasil, já testam simulações desse tipo. Em 2022, a OTAN conduziu um exercício de guerra cibernética que previa ataques a redes de energia e sistemas de telecomunicação. Israel já realizou simulações com apagões digitais para preparar sua infraestrutura crítica. E grandes empresas globais, como a Google e a Amazon, vêm criando centros de redundância fora dos principais centros urbanos para evitar apagões em casos de ataques coordenados. Essas simulações não servem para assustar, servem para preparar. Por quê? Quando o inesperado se torna mais provável, a resposta precisa ser estratégica, integrada e antecipada. Trata-se de aprender com a ficção antes que ela vire uma realidade. E você, já parou para pensar o que faria diante de uma crise global real? Você acredita que uma guerra mundial ainda é possível? O que você faria se houvesse uma crise global em 2026?
Conta aqui nos comentários como você enxerga esse cenário e se sente preparado para ele. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você e você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal do GTI Group. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com sua equipe, seus colegas de profissão ou amigos curiosos. Aqui no GTI, a gente transforma conhecimento em ação, com foco em adequações legislativas, RH estratégico, recrutamento e seleção e educação corporativa. Quer levar esses temas para dentro da sua empresa? Fala com o nosso time através do link na descrição ou através do QR Code na tela. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar dicas, tendências e soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia corporativo. E, claro, nos vemos no próximo vídeo.